Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos ver a parte inicial de matrizes. Matrizes são tabelas que são organizadas de uma forma, que a gente diz tabelas retangulares. Primeiramente, vamos definir o tamanho de uma matriz. No caso aqui, nós temos uma matriz A e ela tem uma linha, que é a linha na horizontal, né? E três colunas, que são as verticais. Então, nós dizemos que essa matriz é do tamanho 1 por 3. Já a matriz B, se nós observarmos, nós temos uma, duas, três linhas e duas colunas. Portanto, o tamanho dessa matriz é uma 3 por 2. Já essa matriz aqui, que é formada por duas linhas e duas colunas, é uma matriz 2 por 2. Também podemos dizer que ela é de ordem 2, já que esta forma uma matriz quadrada. A matriz D, ela tem duas linhas e três colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3. E aí, nós vamos classificar as matrizes, né, de acordo com os tipos, né, de matrizes. A matriz linha é aquela formada por uma única linha, como essa aqui, matriz A. Neste caso, novamente, é uma matriz 1 por 3. Matriz coluna, como o próprio nome diz, é aquela que é formada por uma única coluna. No nosso exemplo, nós temos uma matriz 3 por 1. Como eu havia falado anteriormente, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós chamamos essa matriz de matriz quadrada. Então, o número de linhas e colunas é igual. Neste caso, é uma matriz de ordem 2. E já a matriz B é uma matriz de ordem 3. Algumas matrizes ainda. A matriz que nós chamamos de identidade, se vocês observarem, nessa diagonal aqui, ó, que é chamada de diagonal principal, ela tem os elementos são 1. E na diagonal secundária, que é esta aqui, nós temos a 0. Na matriz D aqui, que também é uma matriz quadrada, de ordem 3, então a diagonal principal é 1 e os demais elementos dessa matriz são zeros. Então, essa matriz recebe o nome de matriz identidade. Já essas matrizes todas são formadas, todos os elementos dessas matrizes são zeros, portanto, ela é chamada de matriz nula. E agora nós vamos definir o que significa uma matriz transposta. Se vocês observarem essa matriz A, 3 por 3, aqui, e compará-la com essa matriz que eu denominei A na T, o T significa transposta. Simplesmente o que acontece para transformar uma matriz para sua transposta é o que a linha passa a ser coluna. Então, a primeira linha da matriz A é 4, 2, 1. E esses elementos passam a ser colunas, ó, 4, 2, 1. A segunda linha, 0, 5 e 8. Passa a ser a segunda coluna, 0, 5 e 8. A terceira linha é menos 3, 2 e 10, passa a ser a terceira coluna, menos 3, 2 e 10. Como é a matriz A é uma matriz quadrada, a transposta dela também vai ser quadrada de ordem 3. Agora, na matriz B, nós temos uma matriz de tamanho 2 por 3. E a transposta fica, então, 3 por 2, sempre vai inverter. Então, aqui, ó, primeira linha, 3, 10, menos 1, passa a ser, na transposta, 3, 10, menos 1 na coluna. A segunda linha passa a ser a segunda coluna, 0, menos 2 e 6, então eu observo aqui na segunda coluna, 0, menos 2 e 6. Então, duas matrizes, agora a igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais quando possuem a mesma ordem e todos os elementos que ocupam as mesmas posições são iguais, ou seja, elas têm que ter o mesmo tamanho, né? E os elementos correspondentes, eles têm que serem iguais. Então, nessa matriz A, ela é uma matriz 2 por 3. E a matriz B também é uma 2 por 3. E os elementos que nós já conhecemos nas duas, ó, eles são iguais, o menos 3, o menos 3, 4 aqui. Portanto, disso nós tiramos que o x vale 10, que o y vale menos 5 e que o z vale 6.
Agora, no exemplo 2, eu também tenho essa matriz A e a matriz B. Se eu olhar nesta forma, a matriz A é uma 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Já a matriz B é uma matriz de tamanho 3 por 2. Então, elas não podem ser iguais, porque elas não têm o mesmo tamanho. Por isso que, o que eles pedem? Eu tenho que determinar os valores de x, y e z para quando a matriz A é igual à matriz B transposta. Então, primeiramente, eu vou fazer a B transposta, trocando então as linhas pelas colunas. E agora sim eu consigo calcular. Agora eu vou comparar a A com a B transposta. Então, eu observo que 3x mais 2y tem que ser igual a 13. E x menos 2y tem que ser igual a 7. Né? Agora, sim, ela é 2 por 3, então as duas podem ser iguais. Então, eu consigo, a partir dessa informação, montar um sistema que eu posso resolvê-lo pelo método da adição, porque uma vez que eu somo a primeira equação com a segunda, eu acabo cancelando os termos y, ó, corto os termos y e somo os x. Então, vai ficar 3x mais x, 4x, 13 mais 7, 20. Portanto, o x vale 5. Uma vez que eu sei que o x vale 5, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações. Eu optei pela segunda equação, aliás. Então, substitui o x aqui por 5, x menos 2y igual a 7. Portanto, menos 2y é igual a 2 e o y é igual a menos 1. E o z, eu posso olhar diretamente aqui, ó. O menos z vale menos 2. E daí eu concluo que o z vale 2. Então, para as matrizes serem iguais, elas têm que ter o mesmo tamanho e cada elemento tem que ser igual ao seu correspondente. Agora, algumas operações com matriz. Como é que eu somo matriz? Então, primeiramente, para somar ou diminuir matrizes, necessariamente elas têm que ter o mesmo tamanho, ou seja, da mesma ordem, tá? E aí somamos cada elemento com seu correspondente. 1 mais, neste caso, 1 mais 5, 6. 3 mais 7, 10. 2 mais 6, 8. 4 mais 8, 12. E no segundo exemplo, eu tenho que diminuir, estando cada elemento para o seu correspondente, estando atenta ao sinal, né? 1 menos 3 fica menos 2. 3 menos 1 fica 2. 2 menos o menos 4, então seria 2 mais 4, que dá 6. E 4 menos o menos 2, 4 mais 2, 6. Né? E por último, como é que se multiplica um número real por uma matriz? Simplesmente multiplica-se cada elemento, neste caso, por 10. Então, nós vamos ficar com 10 vezes 1, 10, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 2, 20 e 10 vezes 4, 40. Certo, pessoal? Até uma próxima!